saúde feminina. Oferecimento Organon. O desafio em ser completo. Oi, amiga, que bom estar começando mais um programa Saúde Feminina da sua Rede Mulher de televisão, não é? Você sabe que você tem mais um motivo para escrever para mim, além daqueles milhões de motivos que você já tem sempre, né? É porque agora a gente está fazendo aquela pesquisa, que não é bem uma pesquisa, na verdade é uma enquete, sobre menstruação. Eu quero saber se você, mulher brasileira, quer menstruar ou não. Então, por favor, colabore com a gente, escreva aqui, porque é só mais essa semana, porque dia 11 de abril eu vou fazer um programa com esse tema, menstruar ou não, vou esclarecer todas as dúvidas que a gente tem, porque hoje é um direito da mulher já. Você pode, se você não quiser mais menstruar, você não precisa menstruar mais, pode fazer isso com saúde e alegria, tá bom? Então você responde para mim, escrever para mim é super fácil, saudefeminina@redemulher.com.br, ou então você usa o correio. Lembre-se que nós mudamos de endereço, nós estamos na Avenida Mirunas, número 713, o nosso CEP é 040 84 002. Tem que escrever no envelope, Programa Saúde Feminina, Rede Mulher, tal, que é para não bagunçar a cabeça do pessoal da produção lá em cima, que fica procurando para quem é essa carta, e aí a resposta demora. Você que me escreveu pelo e-mail não recebeu resposta, é porque seu provedor mudou ou alguma coisa aconteceu. Muitos e-mails que eu tenho recebido, tento responder, não consigo. Me escreve de novo, por favor, que você vai ter resposta sim. E se você quiser dar uma voltinha na internet, entre nos nossos sites www.redemulher.com.br, é o site da Rede Mulher que muda todos os dias para você, com toda a nossa programação e um montão de atrações interessantes para você ver lá. Já que você vai estar na internet, você aproveita, pula para o meu site, www.isabelvasconcelos, Isabel com S, Vasconcelos com 2 Ls.com.br. O meu site muda todas as semanas. Olha, essa semana tem um texto lá, menstruar ou não, eis a questão, tá vendo? Você pode até dar uma olhadinha antes de responder a minha pesquisa, tá bom? Pesquisa não, Isabel, enquete, porque não é uma pesquisa assim com todo aquele aparato que as pesquisas exigem, né? Mas é uma perguntinha para você, responde, hein? Vamos lá ver o que tem de efeméride no dia de hoje, de importante. Hoje é 4 de abril de 2000. Em 4 de abril de 1968, morreu Martin Luther King. Você sabe que Martin Luther King morreu assassinado, né? E eu sempre digo aqui para você que esse negócio de líder político pacifista morrer assassinado é uma coisa estranha, né? Você vê que eu já dei um montão de exemplos disso para você, desde Gandhi até John Lennon, né? O que será que o ser humano tem contra a paz, né? Você sabe? Eu não sei. Martin Luther King era pastor, né? Um homem que sabia hipnotizar as massas, né? Com seu poder de oração, de falar, ele falava super bem e tal. Devotou sua vida à luta por melhores condições de vida para os pobres, discriminados e principalmente os negros, né? Que nos Estados Unidos você sabe que são cruelmente discriminados. Ele nasceu dia 15 de janeiro de 1929 e tinha, portanto, apenas 49 anos quando foi assassinado. Em 1964, 4 anos antes de morrer, ele foi escolhido o Homem do Ano pela revista Time. Em 1983, o dia 15 tornou-se lá nos Estados Unidos feriado nacional em memória de Martin Luther King. Eu acho que nós, negros, índios, mulheres e outros, né, estamentos sociais, minorias sociais discriminadas, ainda temos muito a aprender lendo os discursos do Martin Luther King. E por falar em gente discriminada, veio o assunto das mulheres, né? Em 1983, no mesmo ano
que a data de nascimento do Luther King foi elevada a feriado nos Estados Unidos, aqui em São Paulo era fundado o Conselho Estadual da Condição Feminina. Ah, isso é demais. O Conselho está fazendo hoje 18 anos. Olha, se não tivesse o Conselho, nós não seríamos aclamadas lá fora como somos nos congressos feministas e femininos, porque nós temos uma legislação maravilhosa. Se ela é cumprida ou não é outra história, mas nós temos uma boa legislação para a mulher, uma das melhores do mundo. E nós temos a delegacia, né, da mulher, que denuncia a violência, onde você pode se proteger da violência contra as mulheres. E isso tudo é obra do Conselho. Começou aqui, sim, com o Conselho Estadual da Condição Feminina, com a nossa senadora Eva Blay, né, nossa ex-senadora, que foi a primeira presidente do Conselho, a segunda foi a Alda Marco Antônio. O Conselho sempre contou com a presença da Zuleika Lemberg, que é uma feminista histórica no Brasil, a qual nós devemos muitíssimos, e hoje ele é presidido pela Maria Aparecida de Laia. E se você acompanha o Saúde Feminina, você conhece a Maria Aparecida de Laia, porque ela já veio aqui bastante. Aqui na Rede Mulher também, graças a Deus, né? Então, parabéns para o Conselho Estadual da Condição Feminina. Para você que quer ler meu livro, Histórias de Mulher. Você compra pelo telefone 30 31 22 98 e ganha um descontaço se ligar na hora do programa. Mas não vai ligar agora, né? Espera um intervalo, que dá tempo, tá bom? Obrigada, hein? Vamos lá, vamos receber os nossos convidados de hoje. Hoje nós vamos falar sobre os aspectos psicológicos da infertilidade. Estou recebendo mais uma vez, você sabe que já vieram aqui as 2 semanas passadas, as 2 quartas-feiras passadas, o Dr. Nelson Antunes Júnior, que é ginecologista e responsável pelo setor de reprodução humana do Hospital Albert Einstein. Doutor, muito obrigada. Tudo bem? Por favor. Doutor Luiz Eduardo Vieira Diniz, que também esteve com a gente aí nas últimas 2 semanas. Muito bom. Tudo bom, doutor? Tudo muito prazer em receber o senhor de novo. Obrigada. O doutor Luiz Eduardo é responsável pelo setor de reprodução humana, mas é no Hospital Pérola Byton. Dr. Júlio Tedesco, ginecologista e obstetra, que você já conhece bem aqui do programa também. Oi, doutor, prazer em receber o senhor mais uma vez. Por favor. O Dr. Júlio é professor de ginecologia e obstetrícia da Santa Casa de São Paulo e ele é titular, viu? E presidente da Comissão Nacional Especializada em Psicossomática na Ginecologia. E estou recebendo pela primeira vez, com muita alegria, o Dr. José Fernando de Macedo. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigada pela sua presença. Por favor. Dr. José Fernando é diretor da clínica Reprofert, lá do Vale da Paraíba. Ele veio desde São José dos Campos até aqui a nossa sede para participar do programa e a gente agradece, não é? Bom, hoje eu vou começar pelo Dr. Júlio, né? Já que estamos falando em aspectos psicológicos, você sabe, minha amiga, você que me acompanha, que nós nas duas últimas quartas-feiras falamos sobre infertilidade, reprodução assistida, infertilidade. Doutor, o que tem de importante nessa coisa de tentar ter um filho, um casal, e de repente não conseguir? O que é mais importante aí? Eu acho que tem muita coisa importante, né? E muita coisa sem resposta. Eu acho que o primeiro problema que eu coloco, inclusive, para a nossa discussão, para a mesa, é a motivação para a gravidez. Por que o casal, ou a mulher especificamente, se decide por uma gravidez? O que leva a mulher? Existem N fatores. Basicamente, o de superfície, o discurso é sempre aquele: eu quero ter um filho. Mas atrás desse eu quero ter um filho, existem muitos outros fatores que eu acho que tem que ser considerados. Por exemplo, eu acho que o primeiro realmente é esse eu quero ter, que ela está satisfazendo aquilo que a gente chama de instinto maternal. Mas um segundo fator pode existir, que é relacionado, por exemplo, à necessidade que ela tem, mesmo que seja inconsciente, de provar a sua normalidade biológica. Ela pode querer ter um filho por pressão do marido, do companheiro, por pressão familiar, do sogro, da sogra, da mãe, do pai, da irmã, da tia. Ela pode querer engravidar até por inveja, porque a cunhada engravidou, porque a irmã engravidou, porque a prima engravidou. Enfim, existem muitos fatores que podem ser levantados atrás, muitas vezes, daquele discurso inicial de que
eu quero ficar grávida, eu quero ter um filho. Isso é verdade numa boa porcentagem de casos, mas não é só essa a verdade. Eu acho que esse é o primeiro aspecto. E disso, só para terminar, eu acho que disso me parece que decorrem outros tantos problemas no diagnóstico, na pesquisa e nos resultados das técnicas de reprodução. Doutor José Fernando, o que o senhor acha de tudo isso? Como é que o senhor vê toda essa questão? Eu sendo lá de São José dos Campos do interior, né, nós abordamos essa situação como colega do Dr. Tedesco. A paciente chega no nosso consultório e ela chega com todo esse quadro, né, de ansiedade, às vezes com um quadro de culpa, um quadro de depressão, às vezes de isolamento e às vezes até de raiva. Por que eu não posso ter um filho? E eu acho que essa abordagem a nível de consultório e do paciente é muito importante, porque nós temos que avaliar o paciente num todo, não só ver o paciente no físico, mas atrás daquele físico não tratar só do ovário, não tratar só da trompa, mas tratar da parte emocional do paciente. Doutor Nelson, o que o senhor diria? Bom, eu até comentava com o Júlio antes de nós entrarmos, que assim, hoje, se nós não colocarmos dentro dos fatores de fertilidade o peso da questão da emoção, nós seguramente estamos nos distanciando da verdade, até da relação adequada com o casal. É assim que eu vejo. E eu queria acrescentar a essas colocações dos colegas uma circunstância que é muito frequente, que é a dualidade do papel feminino no momento que ela nos procura. Porque o que tem acontecido, nós já falamos nos programas anteriores, que é a questão da idade, da mulher ter deixado por algumas questões... Adiando a maternidade, né? Isso seguramente é um fator que as coloca num patamar de fertilidade mais baixo, como nós já identificamos aqui anteriormente, e que essa circunstância traz uma dualidade na busca dessa gestação entre a mulher profissional, que foi aquilo que ela cultivou até aquele momento, e a necessidade, às vezes até a imposição cronológica da idade dela ter que, nesse momento, engravidar. Então é muito comum eu receber a seguinte colocação: Nelson, eu não gostaria ainda de engravidar, mas parece que eu tenho que ser agora por causa da questão da idade. Então ela se sente instada a engravidar e ela fica com aquele jogo, e esse jogo seguramente é um fator de retardar a ocorrência da gravidez, que é assim: o que eu vou perder se eu tiver este bebê para cuidar? E aí aparece a questão que todo dia na maternidade, quando elas dão à luz, eu ouço elas dizerem, assim, com algum pavor até nos olhos, e que assim, nossa, agora sou eu que tenho que cuidar. Que é uma coisa que a gente... É um sonho, o dia que chega, ela está, o primeiro dia pós-parto, assim, ela está lá com o olhinho, assim, meio embaixo do cobertor, quando eu passo de manhã, e elas me dizem assim, agora eu estou assustada com essa nova missão. E mulheres que com frequência ocupam posições de destaque, mas aquilo é um susto, porque elas até estão pouco acostumadas a lidar com essa relação de emoção, que elas estão acostumadas a controlar e nesse momento perdem um pouco o controle das coisas, porque vai pintar a emoção. Que aí pinta a emoção, né, de ser mãe, mas tinha o desejo atrás, que pode ser social, cultural, verdadeiro, não sei, claro que é verdadeiro, o desejo sempre é verdadeiro, né, doutor? Sem dúvida. O que o senhor diria sobre essa questão que a gente está começando a bater bola aqui para esquentar? Eu acredito que para a gente praticamente costurar tudo que já foi comentado... Nós ainda não falamos do homem, né, doutor? Isso, era exatamente o que estava faltando. O fator, a outra parte dessa história. Porque, de uma forma ou de outra, o que acaba acontecendo quando nós vamos iniciar um tratamento de um casal que já sentiu, né, já sabe, já até foi diagnosticado que existe aí uma dificuldade para engravidar, é que ocorre o peso dessa responsabilidade. É exatamente aquela situação de não querer sofrer nenhum tipo de decepção, de nenhum tipo de frustração. E o homem, principalmente no seu desejo de competição
né, de querer saber se ele consegue ou não ter filho, apesar de ele não ligar exatamente para a maternidade em si, mas é importante para ele ter consciência dessa potencialidade de poder ser pai. Como a mulher tem a necessidade de saber se ela consegue ser mãe. Então não existe dúvida nenhuma que quando esse casal chega para começar um tratamento, existem problemas que vão em maior ou menor escala, isso vai depender muito de cada casal que você queira analisar, mas é um problema de relacionamento, já existe, incluindo relacionamento sexual, o relacionamento de pessoa a pessoa e a tensão que isso gera, principalmente no decorrer do tratamento, quando eventualmente se vê algum tipo de dificuldade, né, nos resultados. Então, a parte do homem aí também acaba, nessa hora, sendo bastante importante. É complicada mesmo, mas a gente já viu aqui, né, com o Dr. Nelson, com o Luiz Eduardo Vieira Diniz, nós já vimos aqui que a ansiedade atrapalha a beça, né? A ansiedade atrapalha todo esse processo, não é verdade? Agora, doutor Júlio, vai ser meio difícil, se eu não consigo ser mãe, vou tentar, vou fazer um método de reprodução assistida, vai ser quase impossível não ter ansiedade no processo, não é verdade? Eu acho que existem, quando a mulher, voltando um pouquinho atrás só, quando o casal descobre que está tendo dificuldades em engravidar, então parte para aquela abordagem inicial, antes de técnicas mais de fertilização assistida, por exemplo, sempre existe, eu acho que dois aspectos são importantes. A esperança de conseguir uma gravidez e a ansiedade. São dois aspectos que existem sempre. Mas se começa a haver falhas a cada menstruação, é uma decepção. Começa a haver frustração, e essa frustração vai levando a uma depressão, ou pode levar a um estado depressivo. De tal maneira que quando ela chega para uma técnica de reprodução assistida, eu penso que ela tem 3 mecanismos emocionais básicos. Ela tem um estado depressivo, ela tem uma ansiedade e ela tem uma esperança. Eu digo que numa fase inicial a depressão é até baixa, a ansiedade é a mais alta e a esperança é a mais alta. Mas à medida que ela também não consegue engravidar, vai se invertendo completamente. Ela vai ficando, a depressão vai aumentando cada vez mais, a ansiedade vai baixando e a esperança vai desaparecendo. Então, acho que são 3 aspectos muito importantes para serem considerados nessas técnicas de fertilização assistida. Eu queria emendando aqui nessa colocação boa. Depois do intervalo. Obrigada. Bom, você sabe, vamos para aquele intervalinho, mas voltamos já aqui pela sua rede Mulher de Norte a Sul, o canal da Mulher Brasileira. Até já. Saúde feminina. Oferecimento Organon. O desafio em ser completo. Pois é, pessoal. Todo sábado e domingo a gente tem um encontro marcado aqui na Rede Mulher de Televisão, no programa Companhia de Viagem. Sábado às 19 horas e domingo às 18 horas. O programa tem entretenimento, lazer, aqueles lugares maravilhosos, tudo o que você curte no lado bom da vida. Ainda tem Bia Barros mostrando muita coisa legal para você. Então tá combinado, todo final de semana, programa Companhia de Viagem, claro, aqui na Rede Mulher de Televisão. Te vejo lá. O ser humano necessita de palavras de ânimo e crescimento. Gostamos de meditar sobre a fé e as promessas de Deus. Baseado nesta necessidade, o bispo Edir Macedo apresenta o seu novo livro, Mensagens que Edificam. Universal Produções. Televendas 0800 24 59 11. Olá,
pessoal, quero ser a sua personal trainer de todos os dias aqui na sua Rede Mulher, de segunda a sexta-feira, te espero. Aspectos psicológicos da infertilidade é o tema do seu Saúde Feminina de hoje. Eu estou recebendo com muita alegria o Dr. Nelson Antunes, Dr. Luiz Eduardo Vieira Diniz, Dr. Júlio Tedesco e Dr. José Fernando de Macedo. 4 cobras aqui para falar sobre aspectos psicológicos da reprodução assistida e da infertilidade de uma maneira geral, né? Quando nós fomos para outro bloco, o Dr. Nelson foi interrompido. Então vamos lá. Pois não, o que o senhor ia dizer? Eu vou emendar aqui o que o Tedesco nos comentava, que assim, ele colocou com muita propriedade que a história da depressão, da ansiedade e da esperança são os elementos que estão aí sobre a mesa. E que qualquer técnica, é muito interessante, que o casal, nós dissemos nos nossos encontros técnicos que a chance mensal de gravidez é só 22%. E às vezes o casal fica em casa meses tentando. E a hora que ele chega no médico, faz os exames e a gente fala, olha, é isso, nós temos que fazer isso, ele liga um reloginho da emoção que fica num tic-tac que não para. E o primeiro mês de qualquer técnica, é exatamente o que o Júlio comentou. É uma grande ansiedade, uma grande esperança, mas é um tombo quando não dá certo. E eu disse a vocês que como a chance é 22% de cada método, e aquele que dá mais dá 28%, que é a fertilização in vitro, então, no mais das vezes, nós trabalhamos com a frustração. E é muito importante que o médico que esteja atendendo coloque isso e não entre na ansiedade e na expectativa do casal. Porque senão o casal cai o tombo e não dá para levantar. Então é muito importante que a colocação, qualquer técnica, ela tem que ter a expectativa da repetibilidade, tal como é na natureza, em casa, na cama, para casais normais. Porque se você pegar, eu digo sempre para os pacientes, pegue os seus amigos que têm filhos naturais e pergunte a eles quanto tempo levou para engravidar, que você vai escutar 2, 4, 6, 8 meses. Acontece quando ele vem no médico, ele acha que eu tenho uma técnica espetacular, e é mentira, nós não temos, nós vamos ter só que aproximar da natureza. Bom, mas 28% na fertilização in vitro já aumentou a chance da natureza. Como é que o senhor lida com essa questão, doutor Fernando, na sua clínica? Eu também faço a mesma coisa, né? Nós temos que abordar toda essa situação da ansiedade do casal e, além disso, existem muitas coisas que interferem. Interfere também a parte da religião, que os casais, às vezes, eles têm um compromisso, alguns casais já chegaram, claro, o que nós vamos fazer com o congelamento de embriões? A minha religião não permite. Então, existe uma série de coisas que a gente não pode abordar só a parte física do paciente, o emocional é muito importante. Porque tem as questões também éticas, né, envolvidas e dependendo da crença da pessoa, né, doutor Luiz Eduardo? O que o senhor diria? Todos esses aspectos têm que ser analisados pelo médico que está orientando o casal. Porque o casal que nesta fase é particularmente sensível a tudo isso, não pode se sentir obrigado a fazer determinadas técnicas para engravidar, né, se eles não estão à vontade. Tudo isso deve ser bem esclarecido sempre. A técnica tem que ser bem explicada, tem que dar a chance para que o casal faça a sua opção. Lembrar que o casal são 2 pessoas e para a gente ter uma opinião só dessas 2 pessoas também às vezes é um pouco difícil. É difícil chegar no conceito do próprio casal. Então, todos esses aspectos obrigatoriamente têm que ser levados em consideração. E, principalmente, a gente sempre destaca, todos que trabalham nessa área, que não deve haver a expectativa não deve ser superestimada dessas técnicas. Tem que ser colocado para o casal a realidade para que eles tenham o máximo possível a paciência de ver frustrada essa ou essas tentativas. Eu costumo dizer que o casal, quando vai iniciar um tratamento, a mulher fica meio grávida, porque ela já entra naquele aspecto de gravidez. E quando desce a menstruação, eu sempre vejo um comportamento muito semelhante ao que a gente vê na mulher que está grávida realmente e perdeu a gravidez, né?
E isso exige um pouco de tato de quem está cuidando, um pouco de paciência do médico, porque com o avanço tecnológico, às vezes a gente esquece do ser humano. E isso não pode acontecer nessa área em hipótese alguma. É complicado isso, né, doutor Júlio? Como é que faz? Como é que o casal toma uma decisão dessa? Como é que ele se prepara para um eventual fracasso? Tem que se preparar, não tem? Tem sim, mas é muito difícil que se prepare para isso. Acho que o Nelson colocou bem, a expectativa, a ansiedade, a esperança de que se consiga... Meu Deus, que mal educado. De que se consiga a gestação é muito maior do que qualquer outra coisa. Eu queria dar um dado aqui que é muito interessante, é um dado absolutamente recente, mas que dentro desse quadro emocional que nós estamos falando, que todo mundo falou, existem picos em que se aumenta essa tensão psíquica. E são diferentes os fatores na mulher e no homem. Na mulher, por exemplo, o fator de maior tensão é a captação do óvulo. Depois viria o diagnóstico da gravidez, a espera do diagnóstico da gravidez. E, finalmente, a implantação do embrião. São 3 momentos na mulher que são muito importantes. Ela aumenta tremendamente a sua tensão emocional nesses 3 períodos. O homem é um pouco ao contrário. Ele primeiro, como o momento de maior tensão do homem, talvez fosse esperar o diagnóstico de gravidez. O segundo, a captação do esperma, que também traz muita atenção. E o terceiro, tanto quanto na mulher, a implantação do embrião. A gente fica imaginando por vezes que a implantação é que traz uma ansiedade maior. Na verdade, não é assim. Na mulher, por exemplo, a captação do óvulo é que traz um grande momento de tensão para ela. Sabe, Júlio, talvez eu tenha uma visão um pouco diferente. Eu até brinco assim com os casais, porque eles chegam na primeira vez e dizem assim para mim, como é que são as injeções? Dói, quantas são? E eles querem saber das coisas técnicas. E eu vou explicando aquilo, no final desse encontro, que é a explicação técnica, eu digo assim, mas você pode ter certeza que o mais difícil, o mais doloroso, são os 12 dias depois que colocou o bebê, porque o casal vai para casa e acabou a coisa lúdica de ir lá e ver que dia vai ser, se toma mais injeção, se abaixa a dose. Acaba a coisa lúdica. Ele vai para casa e ela pergunta assim para mim, quanto tempo de repouso? Eu digo 24 horas. Ela fala, vou fazer 4 dias. Começa assim. Ela não... E aí ela liga para mim no 5º dia e fala assim, olha, eu tive uma dorzinha e deu uma coliquinha. E ela quer me ouvir dizer se isso é para um lado ou para o outro. Porque a essa altura a tensão é tão grande que ela já... aparentemente, externamente, ela até desejaria ouvir que não está grávida, só para acabar esse desespero do aguardo. Tal a situação que ela se conduz. E eu queria retomar uma situação que o Diniz e o Júlio colocaram, que me parece muito interessante, que é assim, são os momentos do homem e da mulher. É muito interessante porque nós lidamos com 2 grupos, onde o homem tem 2 ou 3 anos mais do que a mulher, é um grupo. E o outro grupo é que o homem tem 20 anos mais do que a mulher, que é aqueles segundos casamentos. Essa é um bloco grande e é absolutamente diferente as expectativas. O casal que tem um homem mais jovem, o homem está muito linkado no seu momento de busca de poder econômico e de vitória profissional. E a mulher fica um pouco mais distanciada, ela vive um pouco sozinha esse empenho. Enquanto que o homem que tem mais de 50 anos, mais de 55 anos e que a mulher tem 35, a postura masculina é muito mais linkada, porque ele está mais maduro e ele vem em busca de uma realização de outro tipo. E esse é um comentário que eu ouço demais, que assim, é que as outras gravidezes eu estava meio distraído com a vida, eu estava meio lutando com a vida. E agora que eu estabilizei, essa sim, e eu já disse aqui, num outro encontro, que o casal, quando vem, que a mulher tem 20 anos a menos que a mulher senta na consulta depois que vem com o bebê e fica me perguntando coisas técnicas e o homem fica brincando com o neném e não quer nem saber da minha questão técnica. O homem mais velho, né? Exatamente. Ele curte mais mesmo, ele tem mais tempo também de curtir a paternidade. Doutor Fernando, qual é a sua posição com relação ao que o doutor Nelson acabou de dizer? O senhor vê isso também na sua clínica, nos homens mais velhos? Como é que o senhor vê essa questão do homem aí nesse processo? É muito visível isso também no homem mais velho, né? Ele está mais voltado para a parte emocional. Enquanto o jovem,
ele está mais voltado para a parte financeira, no sucesso profissional. Então, ele se distancia um pouquinho mais do tratamento da reprodução assistida. Lógico, é compromisso nosso profissional trazê-lo para o consultório, explicar quais são os momentos que a esposa está passando, o que espera a reprodução assistida. Eu abordo muito o assunto também em termos do futuro, porque a gente sabe que geralmente os casais que nos procuram, eles têm alguns anos de infertilidade e depois aparece um bebê na casa deles, que é uma visita que vai ficar para sempre. Então isso altera a relação familiar e isso altera bastante. Então nós também temos que se preocupar, pelo menos o que eu acho, ver essa parte da sociedade e família. Será que esse casamento vai perdurar para o resto da vida, depois com a vinda do filho? É um questionamento. Então, tudo isso eu também converso com o casal, da mudança da estrutura familiar. Doutor Luiz Eduardo, o senhor acredita que existe alguma diferença, assim, do tipo de paciente que os doutores aqui podem receber na sua clínica, que podem pagar um procedimento de custo mais elevado, como é a reprodução assistida, para o paciente que o senhor recebe no hospital público? Guardadas as devidas proporções, não existe muita diferença, né? As coisas são muito semelhantes. Essa circunstância toda da ansiedade, Não é maior no pessoal de classe social mais alta? Chega a ser maior porque uma das causas dessa ansiedade é o conhecimento do problema, que às vezes nas pessoas do ponto de vista cultural menos favorecidas, elas acabam não tendo um conhecimento suficiente para lidar um temor tão grande ou uma preocupação tão grande em relação a essa situação. Mas, de uma forma geral, a preocupação, enfim, as linhas de orientação, elas são mais ou menos as mesmas. No atendimento em hospitais públicos, nós vamos ver um pouco menos, uma quantidade um pouco menor de casais que têm uma diferença de idade muito grande. Existem, não é nada assim extremamente raro, mas a proporção é bem menor. É menor, né? Bom, nós temos que ir de novo para aquele intervalinho, mas a gente volta já aqui pela sua Rede Mulher de Norte a Sul, o canal da Mulher Brasileira. Saúde feminina. Oferecimento Organon. O desafio em ser completo. Você gosta de cozinha saudável, pratos super bonitos, uma cozinha mais leve? Então você não pode perder o programa Cozinha Light aqui pela sua Rede de Mulheres de Televisão, sempre às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Neste programa você vai ter sempre dicas de alimentação, pratos que são fáceis de fazer, mas que podem ser servidos até em jantares sofisticados. Enfim, muita informação. Fique sempre com a gente. Cozinha Light. Oferecimento Teflon. Receitas de saúde. Este carro vai sofrer um acidente. Ventos cortarão o ar a mais de 80 km por hora. Ferragens serão lâminas afiadas. O tanque vai incendiar e o veículo será tomado pelas chamas. Mas você não vai querer ver essa cena, vai? A vida é frágil. Dirija com responsabilidade. PAT, Programa de Redução de Acidentes no Trânsito. Ministério dos Transportes. Governo Federal. Invista em seu filho antes que um marginal invista nele. Em cada família, o orgulho brasileiro. Em cada soldado, a honra de servir a pátria. Ao completar 18 anos em 2001, aliste-se na Marinha, no Exército ou na Aeronáutica. Serviço Militar.
A segurança do Brasil em nossas mãos. Você não pode perder o Via Satélite de segunda a sexta-feira, às 9 da noite, aqui na Rede Mulher de TV. Um bate-papo inteligente, intimista e muito gostoso com pessoas e personalidades dos mais diversos setores da atividade humana. Gente divertida que sempre tem algo especial e diferente para dizer. Um programa sobre a vida moderna e os novos conceitos que transformam a humanidade e a sociedade brasileira no início desse novo século. Eu espero vocês no Via Satélite, de segunda a sexta, 9 da noite. Tchau, tchau. Oi, minha amiga. Aspectos psicológicos da infertilidade e da reprodução assistida é o tema de hoje aqui, nós já chegando ao final, infelizmente, do programa Saúde Feminina. Bom, já apresentei minha mesa para você, Dr. Nelson, Dr. Luiz Eduardo, Dr. Júlio, Dr. José Fernando, não é? E vamos logo para a discussão, porque resta pouco tempo. O Dr. Júlio, no intervalo, me disse que queria levantar algumas questões. Por favor, doutor. Realmente é levantamento que eu não tenho resposta para elas, mas é interessante que a gente possa discutir. A primeira delas diz respeito à redução de embriões. Quer dizer, por vezes, o número de embriões é muito grande, põe muito em risco a gravidez, a própria vida da mulher, por vezes. Então, é necessário se fazer uma redução de embriões. Mas quem que decide qual embrião tem que ser reduzido? O médico. Nós não temos essa competência. A mãe vai dizer, eu quero esse filho, eu não quero aquele. Isso é um aspecto extremamente importante, que a gente não tem resposta, mas que eu acho que tem que ser levantado. Um segundo aspecto que eu gostaria de levantar, só para a gente poder, é o seguinte. Veja, nada contra a fertilização assistida, porque eu acho que é um ganho muito grande. Mas eu acho que ela encobre uma fase do processo reprodutivo que eu acho que é fundamental, que é a relação sexual fecundante. É o amor que está existindo entre o casal que está se transferindo naquele momento. Isso não existe na fertilização assistida. Não existe, doutor? Como é que o senhor vê isso, doutor Luiz Eduardo? O senhor acha que não existe o amor? Concorda com o doutor Júlio? Em termos, na verdade o casal perde esse aspecto quando vai fazer um tratamento, porque nós não fazemos, não necessitamos da relação sexual, mas ganha em outros tipos de amores. Quem foi que disse que esteve aqui falando sobre esse tema? Quem foi? Foi um dos médicos, desculpa, eu não consigo me lembrar agora. Ele disse, quando fazemos um bebê por fertilização assistida, são 3 pessoas, é o casal e mais o médico. É outro aspecto que eu ia levantar, que é exatamente isso, foi uma tríade. É a mulher, o médico e o marido. Mas tem importância isso, o senhor acha? Quando existe a possibilidade, é interessante, é bom. Agora, quando o casal está impedido, eu acho que uma manifestação de carinho mútuo entre eles é exatamente a busca desse tratamento. Claro, eu vou pôr fogo. Em casa, os casais que têm filhos, a relação é sempre produto de amor? Não necessariamente. Então, quer dizer, é por isso que é uma seara muito difícil da gente penetrar. Agora, eu entendo que o casal que tem a oportunidade de buscar ajuda de fertilidade, eu digo sempre para eles, vocês vão concluir que são privilegiados. Por quê? Porque eles conseguem amadurecer tanto o processo da gravidez, pensar tanto nele, que isso é muito enriquecedor. Eu não vou me furtar, eu sei que é uma encrenca, mas eu não vou me furtar a falar das reduções, porque é uma coisa que a gente vive mesmo, e isso tem muitas conotações, e eu vou contar da minha vivência. Por quê? Porque eu faço isso há 16 anos. E eu já vivi várias fases, onde a gente punha muitos embriões para ver se dava certo. As coisas estão melhorando e hoje a gente pode pôr menos embriões, porque as técnicas estão melhores e tem um resultado. Mas é que o máximo que a gente põe são 4. É que se ficam 4, já está enroscado aí para a história. E aí eu vou contar uma coisa para vocês, que foi uma paciente que me ensinou. Eu tinha lá uma paciente, uma paciente de Minas Gerais, que o marido é médico, e ela é uma pessoa que vive numa cidade pequena. E quando tinham 4, o marido rapidamente falou, 4 não dá, porque ele é médico, ele tem uma visão técnica, 4 não vai dar. E eu disse, vamos ouvir o que ela tem para dizer. Ela falou, eu vou pensar.
E a gente levou até 12 semanas, e com 12 semanas ela entrou no consultório e disse assim para mim: Nelson, quando eu perdi minha mãe, eu tive que aceitar porque foi Deus que quis. Quando morreu a mãe dele, eu tive que aceitar porque foi Deus que quis. Se eu interromper, serei eu que quis, eu não sei se eu vou conseguir sobreviver. Então, eu aprendi muito com essa paciente. E aí ela levou até... E ela levou e nasceram 4 crianças maravilhosas. E eu aprendi muito com essa paciente. Dátilo, criança e memória. Como é que o senhor vê essas duas questões, doutor Fernando? A redução dos embriões e essa coisa do amor no momento da fecundação? Eu encaro essa situação, por exemplo, a redução de embriões, eu acho que pelo bem da ciência da fertilidade, da reprodução assistida, ela está caminhando para a transferência de embriões em um número menor. Então, está solucionando os nossos problemas e as decisões do casal. Em termos em relação ao amor do casal, em ter uma relação na cama, fazer o embrião, ou ter o filho feito na cama. Eu acredito muito que esse amor é muito mais sublime, porque o casal que vai para a reprodução assistida, ele tem que passar por cima de vários valores dele. Então eu acho que o amor dele tem que se amar muito mesmo, para partir pedir a solicitação de encarar toda essa situação que vai dar ansiedade, depressão, exatamente, esperança, como disse o doutor Júlio aqui, né? É uma coisa... eu acho também. Eu queria só acrescentar, então, em relação a esse tema, que talvez até mereça uma abordagem um pouco mais profunda, porque é uma das complicações que a gente tem, a gravidez múltipla. Hoje eu não permito mais que se coloque mais do que 3 embriões, porque é o que a gente consegue levar, mas já está havendo um outro tipo de problema. Quer dizer, o parto de 2 filhos ao mesmo tempo, quer dizer, o criar 2 filhos com a mesma idade ou 3 é uma sobrecarga muito grande para a família. Então nós estamos vendo hoje relatos, principalmente da Europa, que mostram casais que exigem que não se tenha uma gravidez gemelar, múltipla, e que também, é evidente, ninguém gosta de fazer redução. Se faz no sentido de melhorar o prognóstico daqueles que ficam. Então, todo esse aspecto deve ser levado em consideração. E é o que já foi dito aqui. À medida que nós melhorarmos as técnicas, nós vamos resolvendo esses problemas. O nosso ideal é ter um embrião que se desenvolva um feto normal, que nasce uma criança normal e sadia. Esse é o nosso objetivo. Nós vamos chegar lá, doutor, tecnicamente? Eu acho que sim, mas não já. Nós temos uns bons anos, porque a questão é se gruda ou não gruda no útero. Esse é o nosso nó ainda. Falta um tempinho ainda. Pois é, né? Ó, o tempo acabou. Tá vendo, minha amiga? Eu vou ter que trazer esses todos doutores outra vez, mas não será na próxima quarta-feira, que nós estamos fazendo todas as quartas-feiras em fertilidade, na próxima não será, mas eu trarei outra vez, porque eu quero discutir ainda também toda essa questão ética da reprodução humana. Eu quero saber o que faz com os embriões congelados, tudo isso. A gente tem que discutir e é importante sim, né? Quero agradecer muito a presença do Dr. Nelson Antunes Júnior, Dr. Luiz Eduardo Vieira Diniz, Dr. Júlio Tedesco, Dr. José Fernando de Macedo, que veio lá de São José dos Campos especialmente para fazer esse programa. Muito obrigada a você e agora você vai ficar com Mãe de Gravata com o nosso Rony Fon e a gente volta amanhã no mesmo horário. Tchau, até amanhã. Negro. Saúde feminina. Oferecimento Organon. O desafio em ser completo.